Olá pessoal, na videoaula de hoje a gente vai falar sobre a forma complexa das séries de Fourier e também vamos generalizar a expressão de uma função em termos de séries de Fourier para outros intervalos, né? A gente vem usando sempre o intervalo exemplo como sendo de menos π até π, né? O nosso intervalo de integração, enfim, aonde a gente está fazendo todas as operações. E nesse segundo ponto dessa videoaula a gente vai tratar dessa generalização para outros intervalos, tá? Primeiramente, para escrever a forma complexa, não significa que complexo aqui não é no sentido de ser complicado ou difícil. Significa que a gente vai escrever com funções complexas, né? Funções que pertencem ao conjunto dos números complexos. A gente já viu nas videoaulas anteriores que a série de Fourier ela pode ser expressa como combinação linear de senos e cossenos. Então a gente vai usar a relação de Euler, né, para escrever a função seno e cosseno em termos de exponenciais complexas e utilizar isso na nossa série de Fourier e aí reescrever todos os nossos termos como somas, enfim, como combinações de exponenciais complexas, tá? Então vamos lembrar de algumas expressões importantes. A gente sabe que a exponencial de, por exemplo, a exponencial de i nx ela pode ser escrita como cosseno de nx mais i seno de nx. Tá? A exponencial de menos i nx, ela vai ser cosseno de nx menos i seno de nx. Apareceu esse sinal menos porque a função seno é ímpar, né? Então, no momento que eu substituir menos nx aqui, aparece esse sinal menos, né? Por isso que ele está aqui. O cosseno não muda de sinal porque ele é uma função par. Então, veja só. Se eu somar essas duas expressões, né? Se eu somar essas duas expressões, eu consigo o seguinte resultado. Exponencial de i nx mais exponencial de menos i nx. Isso vai ser igual a 2 vezes cosseno de nx. Né? Portanto, o cosseno de nx é igual a 1 meio da exponencial de inx mais exponencial de menos i nx. Tá? Então, essa é uma expressão importante. É o nosso cosseno escrito como soma de exponenciais complexas. Tá? Isso aqui é uma consequência da relação de Euler. Tá? Para obter uma expressão parecida para o seno, agora eu vou subtrair as duas expressões. Né? Então, subtraindo, aí, subtraindo essas exponenciais, né? Então eu faço exponencial de inx menos exponencial de menos inx. Isso aqui vai ser igual a 2i seno de nx. Portanto, o meu seno de nx, lembrando que n é um número inteiro aqui, tá? Mas a princípio ele não precisa ser inteiro. Vai ser igual a 1 sobre 2i exponencial de inx menos exponencial de menos i nx. Tá? Outra expressão importante aqui para a gente. Tá? Então, certamente vocês já viram isso em algum curso de cálculo, algum curso mesmo de física matemática, né? Enfim, não sei, em outra disciplina, esse tipo de relação. Tá? Todas elas têm origem na expressão de Euler. Bom, muito bem. E aí, o que acontece com a nossa série de Fourier? O que a gente tem lá na série de Fourier? A gente tem o seguinte, a gente tem, por exemplo, a gente tem exponencial, peraí, vou ajeitar aqui, exponencial, perdão, soma, desde n igual a 1 até o infinito, tá? Do AN cosseno de nx. Tá? Essa é a parte da série de Fourier, a parte par da minha série de Fourier. Então, isso aqui, usando a relação acima, pode ser escrito como soma de n igual a 1 até o infinito, AN, tá? Fica lá o AN, 1 meio, né? 1 sobre 2i. Perdão, é o cosseno, né? Então não tem i. É 1 meio, tá? De exponencial de nx
mais exponencial de menos i nx, tá? Simplesmente fiz a substituição. Muito bem. A mesma coisa a gente pode fazer com o seno, né? Então, soma de 1 até o infinito, bn seno de nx. Isso aqui vai ser igual a soma desde 1 até o infinito, bn, que já estava lá, 1 sobre 2i, exponencial de inx menos exponencial de menos i nx, tá? Então aqui eu só fiz a substituição pura e simples, tá? Então vamos escrever agora a minha série, né? Só substituir esses valores que estão aí. Então a f de x, ela vai poder ser escrita como 1 meio de A0, né? Esse não muda, esse não tem dependência com seno nem nada, com seno e cosseno. E aqui eu tenho as expressões acima, tá? E aqui eu posso até copiar elas. Tem essa aqui que representa o seno, perdão, o cosseno, tá? Essa aqui. E mais a minha outra expressão que representa o seno, tá? Vou colar aqui embaixo, pronto. São esses dois termos agora que aparecem as exponenciais complexas, tá? Vejam, tudo isso está somado desde n igual a 1 até o infinito, tanto a parte do cosseno quanto a parte do seno. Então eu posso colocar isso em evidência, tá? Então eu posso colocar o somatório em evidência. Então isso aqui vai ser igual, bom, 1 meio de A0 mais soma de n igual a 1 até o infinito, tá? Aí, pessoal, a gente pode, bom, eu vou escrever tudo, tá? Daí depois a gente simplifica. A n sobre 2, exponencial de inx, mais exponencial de menos inx, tá? Mais bn, 2i, exponencial de inx, menos exponencial de menos inx. Tá? Agora vamos colocar em evidência cada uma dessas exponenciais, né? Olha só, eu tenho exponencial positiva aqui, a negativa aqui, tem a positiva aqui e a negativa aqui. Então eu posso, por exemplo, colocar essa exponencial positiva em evidência, e aí eu vou ter uma expressão que envolve an e bn, tá? Depois eu posso colocar a exponencial negativa em evidência, e aí eu vou ter uma expressão, um coeficiente que está relacionado com a n e bn também. Aí eu vou poder redefinir o meu coeficiente de Fourier, tá? Então isso aqui vai ser igual a 1 meio de A0 mais, continua a somatória, n igual a 1 até infinito. Tá? Agora vamos colocar a primeira exponencial em evidência. Vamos colocar essa exponencial positiva aqui em evidência. Vamos ver o que a gente obtém como resultado. Tá? Então isso aqui vai ser igual a AN sobre 2. Aí vocês estão, bom, esse é o coeficiente desse termo, né? Mas vocês estão vendo aqui que eu tenho, no coeficiente do outro termo, da exponencial positiva, eu tenho Bn sobre 2i. Mas eu não quero ter esse i aqui embaixo, né, no denominador. Eu quero colocar esse i aqui em cima no numerador para ficar mais transparente a expressão. Então, para eu tirar esse i do denominador, digamos assim, eu multiplico em cima e embaixo por i. Então, quando eu multiplicar aqui em cima o bn por i, vai aparecer um i aqui em cima. Mas quando eu multiplicar aqui embaixo, vai ser 2i vezes i. Tá? I vezes i é menos 1. Então, na verdade, vai aparecer um sinal negativo aqui. Tá? Então, isso aqui fica menos, tá? Pela multiplicação do i vezes i bn sobre 2. Que eu multipliquei em cima e embaixo por i. E aqui multiplica a exponencial de inx. Tá? Mais, agora vamos pegar os coeficientes da exponencial negativa, esses dois. E aí, de novo, aqui nesse segundo termo, a gente multiplica em cima e embaixo por i. Também vai aparecer um sinal negativo. Mas aí lembrando que já tem um sinal negativo aqui, né? Então vai ficar positivo. Tá? Você pode repetir essa conta para não se perder nos sinais. Mas é basicamente multiplicar em cima e embaixo por i e levar em conta os sinais. Tá?
Então aqui a gente vai ter o AN sobre 2, que é esse termo que é coeficiente dessa exponencial negativa, aí mais IBN sobre 2, exponencial de menos INX. Tá? Então agora vejam aqui o que a gente tem, né? A gente tem um coeficiente, que é um número complexo, e aqui a gente tem o mesmo, basicamente o mesmo número, né, pessoal? O que difere esse coeficiente deste aqui? Tá? Esse aqui é o número complexo e esse aqui é o seu complexo conjugado. Tá? Esse que está multiplicando a exponencial positiva é o complexo conjugado deste número aqui, ó, deste segundo coeficiente. Tá? Complexo conjugado, para quem não lembra, né? A gente pode fazer um pequeno parênteses. Se eu tenho um número complexo z, que é um a mais um ib, o complexo conjugado é um a menos ib. Tá? É uma espécie de reflexão, né? Uma operação de reflexão em torno da reta real, né? Você lembrar do plano complexo, a gente tem aqui, tá? Aqui é a parte real do seu número complexo, aqui é a parte imaginária do seu número complexo. Tá? E aí, se eu tenho um número z igual a mais ib, significa que ele tem a parte real a e a parte imaginária b. Tá? Então, esse número é representado graficamente esse segmento de reta. Tá? Esse é o número z. Tá? Se eu quiser representar o complexo conjugado, vocês estão vendo que a parte imaginária vai ganhar um sinal negativo. Então, significa escrever ele aqui para baixo, né? Agora a parte imaginária não é mais b, é menos b, tá? Então esse número é esse que eu estou desenhando agora, tá? Ficou um pouquinho fora de escala, né? Mas enfim, esse aqui é o z, complexo conjugado. Então geometricamente é uma reflexão do número z em torno da reta real, tá? E é justamente o que a gente tem aqui na série de Fourier, né? A gente tem um número complexo aqui e aqui tem o seu complexo conjugado, tá? Muito bem, deixa eu só apagar esse exemplinho, só para relembrar um pouquinho de números complexos. E aí agora eu vou definir este aqui como sendo um Cn, tá? É um coeficiente, é uma constante, que é complexo. Tá? E aqui eu tenho o seu complexo conjugado. Tá? Então aqui eu tenho duas definições. Quer dizer, uma definição, né? E aí eu tenho o complexo conjugado desse número. Então agora eu tenho o coeficiente Cn, que é igual a An sobre 2 mais I Bn sobre 2. E eu também tenho o seu complexo, Cn complexo conjugado, que é An sobre 2 menos I Bn sobre 2. Tá? Então aí a minha expressão da série de Fourier da f, né, da minha f de x, ela vai ficar com uma cara bem mais simples, né? Inclusive a gente pode definir um C0, né, para deixar a notação bem padrão. A gente pode definir um meio de A0, né, um meio vezes A0 como um C0. Tá? Então aqui eu vou colocar mais uma definição. C0 é a mesma coisa que um meio de A0. Com essas definições, pessoal, a gente tem uma espécie de dicionário, né? A gente tem os coeficientes em termos de senos e cossenos, né, que são os ANs, BNs e o A0, e eu tenho a relação que me permite encontrar o CN complexo conjugado e o C0, que vão ser dados em termos desses coeficientes. Na verdade, eu só preciso do CN, né? Porque o CN aqui, estrela, é o complexo conjugado dele, né? Então, uma vez dado o CN, você já tem o complexo conjugado, né? Você só faz uma operação e você já tem os outros coeficientes que aparecem quando aparecem na parte da exponencial positiva, tá? Bom, e aí como é que fica a série? Então, com isso, com essas redefinições, né? Com isso, a série. Deixa eu só voltar aqui. A série de Fourier na forma complexa é a seguinte:
f de x igual a C0 mais soma de n igual a 1 até o infinito, tá? Substituir um meio de A0, substituir por C0, e aqui eu tenho somatória de n igual a 1 até o infinito aí eu tenho que olhar aqui em cima, Cn, vou colocar primeiro o Cn, tá? Que é da exponencial negativa, é Cn exponencial de menos i nx mais Cn complexo conjugado exponencial de nx, tá? Então essa aqui é a expressão para minha para minha série de Fourier, tá? De fato eu posso considerar n's negativos aqui, né? Porque agora como eu tenho, vocês estão vendo aqui esses CNs, eles, por exemplo, o CN aqui, né? Ele está dado como uma soma de AN mais BN e eventualmente, enfim, essa expressão em termos de exponenciais complexas me permite escrever isso, como eu tenho o CN e o seu complexo conjugado, eu posso, em vez de escrever uma soma de n igual a 1 até o infinito, eu posso escrever uma soma de menos infinito a mais infinito e levar em conta só o CN, tá? Porque se eu levar em conta só o CN, quando o n for negativo, por exemplo, c menos 1, né, o c com n igual a menos 1, na verdade vai significar o complexo conjugado do C1, tá? Então, olha só, vamos fazer isso. Isso aqui eu posso escrever de uma forma bastante compacta, como sendo soma de n igual a menos infinito até mais infinito de Cn exponencial de i nx, tá? Vamos ver como é que isso aqui funciona. Vamos pegar dois termos, tá? Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar assim, vamos fazer um mini exemplo aqui. Vamos pegar vamos pegar uma série com 4 termos, ou seja, n começa, vamos colocar assim, n começa em menos 2, menos 1, 0, 2, 0, 1 e 2. Tá? Vamos pegar esses termos. Então, a fx vai ser soma desde n igual a menos 2 até 2. Tá? Vou fazer isso aqui só como um exemplo para ver como funciona. E nx. Tá? Bom, como é que vai ficar? O primeiro termo vai ser c menos 2, exponencial, agora o n é menos 2, então é menos 2ix, mais c menos 1, exponencial de menos ix, mais c0, exponencial de 0, né, que vai dar 1, e aí mais c1, exponencial de ix, tá, positivo, mais c2, que é exponencial de 2ix, tá? Essa expressão, pessoal, é a mesma coisa que eu levar em conta, né, que eu levar em conta a série de Fourier com essa somatória aqui de n igual a 1 até infinito, tá? Porque eu vou levar em conta cada um desses termos e veja, vai aparecer o termo negativo aqui, vai aparecer dois termos negativos aqui, como aparece aqui embaixo, vai aparecer duas exponenciais positivas, como aparece aqui embaixo, e aqui, pessoal, o que vai garantir que os coeficientes sejam os mesmos é essa operação de complexo conjugado. Tá? Quando eu tomar o complexo conjugado do Cn, vão aparecer, né? Eu tenho, por exemplo, C1 aqui. Tá? Quando eu tomar o complexo conjugado, vai ser o C menos 1. Tá? E aí vai garantir que apareça esse termo na minha expressão. Tá? Então você pode checar isso e a gente e aí por fim a gente tem, né, a nossa série de Fourier em termos de exponenciais complexas. Tá? Então f de x vai ser igual a soma de n igual a menos 1, de menos infinito até mais infinito, de Cn exponencial de INX. Tá? Bem mais compacta, bem mais interessante para aplicações. Tá? Porque muitas vezes é chato ficar usando aqueles senos e cossenos o tempo inteiro, as integrais ficam gigantes. Tá?
Muito bem, então a gente já tem a série de Fourier em termos de exponenciais complexas. O que falta agora é a gente calcular os coeficientes de Fourier usando essa nova representação, tá? A maneira de encontrar os coeficientes de Fourier é exatamente a mesma que a gente usou no caso dos senos e cossenos, tá? É usando as propriedades de ortogonalidade dessas funções, tá? Então, para achar o A0, vamos colocar aqui, encontrando o A0, tá? Encontrando o A0, né? Que no caso, na verdade, não é o A0, né? É o meu C0, na verdade, vamos colocar assim, C0, tá? Para não confundir a anotação. Encontrar o C0 é tomar o valor médio da função, né? Então, eu vou ter vamos continuar usando o nosso intervalo de menos π até π, isso não importa. Então, o intervalo é 2π, então é 1 sobre 2π, integral de menos π até π, da minha f de x dx, tá? E isso aqui vai ser igual a, isso aqui vai ser igual à integral dessa soma, tá? Mas eu posso escrever alguns termos aqui para ficar mais simples. Vamos escrever desde menos 1 até 1, tá? Então, eu vou ter, por exemplo, C0, tá? Vezes 1 meio da integral de menos π até π de dx, mais, aí como eu estou de menos 1 até 1, tem o termo C menos 1, tá? 1 sobre 2π integral de menos π até π, tá? Exponencial de menos ix dx, já que n é igual a menos 1, tá? Você pode olhar aqui em cima, né? Você pode lembrar disso aqui. Estou pegando a soma em vez de menos 2 até 2 como menos 1 até 1, simplesmente para a gente ver como fica a estrutura. Tá? Mais, né? Então eu fiz o C0, C menos 1, aí falta o C1, né? 1 sobre 2π, integral de menos π até π, exponencial de ix dx. Tá? Aí você pode fazer mais alguns termos aqui para você se convencer do que está acontecendo. Tá? Mas essa estrutura aqui aparece para os n termos, tá? Os n termos seguintes. Bom, vamos olhar para as nossas integrais. Essa integral do lado esquerdo não tem como resolver, a gente não sabe quem é f, na verdade a gente está querendo escrever o nosso C0 em termos disso aqui, tá? Vamos ver aqui a primeira integral do lado direito. C0 vezes 1 meio é 1 sobre 2π vezes a integral de menos π até π de dx. Essa integral aqui dá simplesmente 2π, tá? Então vai cancelar com esse 2π e eu vou ficar com o C0 livre. Tá? Aqui a outra integral é c menos 1 vezes essa integral. Tá? Aí a integral da exponencial negativa e aqui a integral da exponencial negativa, integral da exponencial positiva. Ambos os resultados vão dar zero, tá? Mas vamos ver como dá zero, tá? Vamos fazer com detalhe. Então isso aqui vai ser C0 vezes essa integral, tá? Que vale 2π, então vai ficar só C0, porque cancela com 2π no denominador, mais, na verdade, vai ficar menos, né? Vai ficar menos C menos 1 sobre I, tá? A exponencial. Exponencial de ix calculado em menos π e π, tá? Mais C1 sobre I. Tem o 2π também, né? Peraí. Deixa eu só voltar aqui. Opa. Deixa eu só apagar aqui e escrever melhor. Tem o 2π que já estava lá, né? C menos 1, 2π vezes I. Aqui a mesma coisa no denominador, 2π vezes I, exponencial, a primeira aqui é negativa, né? Menos ix, calculado em menos π até π, mais C1 sobre 2πi, exponencial de ix, calculado em menos π até π. Tá? E mais o restante das n integrais que tem aqui para fazer. Tá? Vamos lá. Então, isso aqui é C0 menos C menos 1, 2πi. Aí eu vou ter exponencial de menos i π menos exponencial de iπ, tá? Na primeira integral. Mais C1 sobre 2πi, exponencial de iπ menos exponencial de menos i vezes π. Tá? Todas elas dão 1, né, pessoal?
a gente tem que lembrar o seguinte, né? Que exponencial de iπ é a mesma coisa que cosseno de π mais i seno de π. A gente sabe que seno de π é zero, cosseno de π é menos. A outra agora, exponencial de menos i vezes π. Tá? Isso vai ser cosseno de menos π mais i seno de menos π. De novo, o seno de menos π dá zero e o cosseno de menos π continua sendo menos 1, já que o sinal não atrapalha o cosseno. Então, esses são os dois resultados que nos ajudam a resolver finalmente a nossa integral, enfim, o resultado das integrais, né? Então, se a gente olhar aqui em cima, a gente vai ver que a exponencial de menos iπ é menos 1. Aí aqui eu vou ter menos a exponencial de iπ, que é menos 1, mas aí tem o sinal positivo, então vai ficar... bom, deixa o sinal negativo ali, aqui vai ser menos 1, então vai ser menos 1, menos o menos 1 vai dar zero. Aqui eu tenho menos 1, menos o menos 1, que também vai dar zero. Tá? Então, todas essas exponenciais têm o mesmo valor, que é menos 1. Então, quando eu fizer a subtração delas, o resultado vai ser zero. Tá? Então, no fim das contas, essas duas integrais e todas as outras que vierem a seguir são zero, e eu só tenho como resultado o meu C0 aqui do lado direito. Tá? Portanto, aí se eu olhar aqui em cima, o que é o C0? O C0 é o valor médio da minha função f. Tá? Muito parecido com o que eu tinha antes, quando eu tinha o A0. O A0 também é o valor médio da função. Tá? Então, só porque a gente está usando outras letras, né, outra representação, não significa que a interpretação desses coeficientes vai mudar. Tá? Na verdade, é o que a gente não espera. A gente espera que a gente tenha a mesma interpretação. Então, C0, que é o primeiro termo da série de Fourier, é o valor médio da função. Tá? Então, fica 1 sobre 2π, integral de menos π até π, de fx dx. Tá? Então, está aqui o meu C0. Tá? Então, aqui é o coeficiente C0. Tá? É o primeiro coeficiente da minha série de Fourier em termos de exponenciais complexas. Para os outros, é parecido também. A gente vai agora usar uma das exponenciais, a positiva ou a negativa, para encontrar os CNs. No caso dos CNs, não o seu complexo conjugado, a gente vai usar a exponencial negativa, né? Já que o que aparece, enfim, o que aparece na minha expressão para CN positiva, com N positivo, é justamente a exponencial positiva. Né? Então, se eu usar a exponencial negativa, eu vou cancelar, digamos assim, eu vou usar a propriedade de ortogonalidade dela. Tá? Então, vamos lá. Vamos encontrar o CN. Tá? Eu não vou precisar encontrar o CN estrela, porque o CN estrela é complexo conjugado. Tá? Então, basta eu encontrar o CN. Então, de novo, vamos tomar o complexo, vamos tomar o valor médio, né? Mas agora com a exponencial negativa, né? Então, vamos fazer assim. Vamos escrever assim. O que a gente tem que fazer? É multiplicar, né? Multiplicando, vou colocar assim. Multiplicando ambos os lados. Ambos lados por exponencial de menos INX, tomando o valor médio. Ou você pode pensar nisso aqui como se você estivesse integrando com a exponencial negativa, tá? Em ambos os lados da minha expressão, eu tenho o seguinte. 1 sobre 2π, que vem pela definição do valor médio, menos π até π, fx, exponencial de menos INX, dx. Bom, isso aqui é C0, que já estava lá, né, da minha série de Fourier, vezes 1 sobre 2π, integral de menos π até π da exponencial de menos INX dx. Tá? Vamos pegar o nosso exemplo, que é soma desde menos 1 até 1. Tá? Então, tem o C0, aí o outro termo vai ser C menos 1. Então, é C menos 1, 1 sobre 2π, integral de menos π até π, a exponencial de menos ix, que já estava lá, vezes a exponencial de menos INX, que eu estou integrando agora, né, dx. Tá?
mais agora o outro termo da soma, C1, 1 sobre 2π, integral de menos π até π, exponencial de ix, exponencial de menos inx. Tá? O ix já estava lá, que faz parte da série de Fourier, e o inx eu estou integrando, né? Integral dx. Tá? Vamos agora fazer essas integrais. Tá? Vamos olhar aqui para a primeira integral. A primeira integral vai ser a integral da exponencial de menos inx, onde n é inteiro, tá, pessoal? Essa integral aqui vai dar zero. Ela é uma integral parecida com essas aqui que a gente estava calculando antes, tá? Elas vão dar zero nesse intervalo de menos π até π, tá? Nesse intervalo simétrico. Então, o C0 eu já não preciso nem levar em conta, né? Eu posso simplesmente escrever assim, ó. Isso aqui vai ser igual a C0 vezes 1 sobre 2π vezes zero, tá? Que é o valor da integral. Deu zero. Agora, mais C menos 1, 1 sobre 2π e agora aquela outra integral. Tá? Aquelas duas exponenciais eu posso colocar como sendo uma única exponencial. Então, isso vai ficar integral de menos π até π, exponencial de menos i, aí vem o n mais 1, e isso tudo vezes x. Tá? Juntei essas duas exponenciais aqui de cima. Tá? Agora, a outra integral vai ser mais C1, integral de menos π até π, exponencial de, aí agora posso colocar o C1 vai ficar menos também, posso colocar o menos, bom, posso colocar o menos, né, para fazer a integral, n menos 1 x dx, tá? Só faltou o dx aqui na primeira integral. Deixa eu ver se está certo, C1, tem o 2π, tá? Tem o 2π no denominador, 2π, isso, tá? Se eu colocar o menos 1 em evidência, vai ficar n positivo e o menos 1 lá dentro, tá? Então, consegui escrever os integrandos como duas exponenciais, tá? Então, aí a gente tem que lembrar integrais desse tipo, né? Integrais desse tipo, quando eu tenho exponenciais, por exemplo, de exponencial de i vezes um número inteiro vezes x, tá? Elas são sempre zero, tá? A não ser quando esse número inteiro que aparece aqui, ele for zero, né? Aí eu tenho um certo valor, né? Que no caso aqui vai ser 2π, tá? Então, nesse caso, quando eu tenho n diferente de 1 aqui, né? Quando eu tenho n diferente de 1, essa integral vai ser sempre zero. Eu só vou ter valor quando eu vou ter um valor quando n for igual a menos 1, né? Para esse número inteiro aqui dar zero. Tá? Então, só vou fazer o resumo disso que eu acabei de falar. Tá? Integrais do tipo, né, lembrando que integrais do tipo, vou colocar assim, de menos π até π, de exponencial de i k vezes x, onde k é um número inteiro. Tá? Dx, ela é zero, tá? Se k for um número inteiro, como a gente viu ali em cima, quando a gente calculou aquelas integrais. E ela não vai ser zero, né? O diferente de zero, ela vai ter um certo valor quando k for zero. Tá? Quando esse número k for igual a zero. Tá? E nesse caso aqui, significa, né, por exemplo, no caso dessa integral, dessa primeira integral, significa para que esse k, que no caso aqui é n mais 1, ele seja zero, significa que n tem que ser igual a menos 1. E aqui significa que n tem que ser igual a 1. Tá? Então aí eu tenho o valor de cada uma dessas integrais. Mas como eu estou querendo calcular o Cn, né? Então eu vou escolher o n igual a 1. Então aqui, por exemplo, para eu usar esse resultado para encontrar esses coeficientes de Fourier, né, a gente tem que olhar o seguinte, eu quero encontrar o Cn, eu não quero encontrar o Cn complexo conjugado. Então eu quero usar esse resultado, por exemplo, para encontrar quem é C1. Tá? Então eu tenho que dar um jeito de calcular essa integral, eu tenho que dar um jeito que essa integral que está multiplicando C1 seja diferente de zero.
para que ela seja diferente de zero, seguindo essa regra que está aqui embaixo, esse meu k ele tem que ser igual a zero, ou seja, esse número inteiro que aparece no argumento da exponencial tem que ser um número inteiro. Muito bem, tem que ser zero, né? Esse número inteiro tem, enfim, tem que ser o valor zero. Para que isso aconteça, se eu olhar aqui para a integral que multiplica C1, para que esse número aqui entre parênteses seja zero, então o nzinho tem que ser igual a 1. Tá? Então é isso que eu vou fazer. Então, para que isso tenha um valor diferente de zero e eu consiga isolar quem é C1, eu tenho que ter, então devemos ter, vamos colocar assim, devemos ter n igual a 1. Tá? Então, de fato, eu estou truncando aqui, estou escrevendo só esses termos e estou escolhendo um n específico para determinar quem é o coeficiente de Fourier relacionado com esse termo específico, com esse valor específico do meu n, com o valor específico da soma. Tá? Então, no fim, o que eu vou ter? Vamos lá. Aqui eu tenho o meu C0, então C0 já estava lá. Quer dizer, o C0 é zero, né? C0, a integral dele deu zero, então é zero. Aqui na segunda integral, como eu escolhi n igual a 1, aqui eu vou ter 1 mais 1 vai dar 2, tá? Então aqui eu vou ter exponencial de menos 2i vezes x, que é zero, tá? Já que o k, nesse caso, vale 2 e é um número inteiro, então ela vale zero. Como a gente viu lá em cima nas integrais específicas que a gente calculou no outro caso, principalmente para calcular o C0, tá? Então essa integral é zero quando n for igual a 1. E essa integral aqui é o seguinte, né? Quando n for igual a 1, vai ter 1 menos 1 que vai dar zero, e a exponencial aqui toda, ela vai dar 1, né? Então aí eu tenho integral, simplesmente a integral de dx, desde menos 1 até 1. Então, no fim das contas, o que sobra é C1 sobre 2π, tá? Integral de menos π até π de dx. Tá? Isso aqui é C1 vezes 1 sobre 2π vezes 2π, que é o valor da integral. Portanto, C1, né, cancela os dois π, e aqui eu tenho que C1 é igual a essa integral que está aqui do lado esquerdo. Tá? Então, C1 é igual a 1 sobre 2π integral de menos π até π da fx exponencial de menos ix dx. Tá? Lembrando que eu escolhi x n igual a 1 para justamente calcular quem é o C1. Tá? Mas, gente, veja, eu calculei só o C1, né? A gente tem que calcular todos os n's. Tá? Mas isso aqui é uma coisa que você pode fazer mais alguns termos, faz o C2, faz o C3, e você vai ver que vai ter a mesma estrutura. O que vai mudar vai ser justamente o nzinho que aparece aqui. Tá? Em vez de 1 vai aparecer um 2, quando for C3 vai aparecer um 3 e assim por diante. Tá? E eu não preciso me preocupar com o C-1, né, já que ele é o complexo conjugado. Tá? Então, o C1 eu tenho aqui, aí o C-1, por exemplo, o termo menos 1, ele é o C1 complexo conjugado, que vai ser igual a 1 sobre 2π, integral de menos π até π, tá? fx exponencial de ix dx. Tá? Então, ele já sai de graça, ele já sai como um resultado extra quando você acha o C1. Tá? Então, para qualquer n, se você quiser, você pode fazer mais alguns termos e se convencer disso. Tá? Então, a gente pode generalizar da seguinte maneira, para qualquer n. Né? Generalizando, tá? Generalizando, a gente vai ter Cn igual a 1 sobre 2π, integral de menos π até π, de fx exponencial de menos i nx dx. E, claro, o Cn, complexo conjugado, vai ser igual a 1 sobre 2π, integral de menos π até π, de fx exponencial de inx dx. Tá? Então, aí com isso eu consigo encontrar a série de Fourier em termos de exponenciais complexas, tá? Na verdade, eu preciso só me preocupar com o Cn, porque o Cn complexo conjugado ele vem como um bônus, tá? Vamos fazer aquele exemplo que a gente já calculou em termos de senos e cossenos, que é da onda quadrada, agora usando essa nova representação, tá? Assim, para completar, deixa eu só escrever quem é o C0, né? C0 é 1 sobre 2π,
integral de menos π até π da própria f, né? É o valor médio. Tá? Então, com essas três expressões, pessoal, eu tenho a representação em termos de exponenciais complexas, né? Eu tenho a série de Fourier em termos de exponenciais complexas. Então, vamos voltar para aquele exemplo que a gente já fez na videoaula passada e vamos ver se está de acordo, né, com o que a gente espera. Então, vamos retomar aquele exemplo da onda quadrada. A onda quadrada é aquela função que ou vale zero ou vale 1, né, como se fosse um sinal digital. Tá? Então, vamos desenhar ela aqui, vamos representá-la aqui. Então, aqui eu tenho a minha f, aqui eu tenho meu x, e aí eu tenho o comportamento dessa função. Ou ela vale 1 ou ela vale 0. Tá? Então, desde menos π até 0, ela vale 0. Então, ela é 0 aqui. Tá? Aí, desde 0 até π, ela vale 1. Então, ela assume o valor 1. Depois, até 2π, ela volta a ser 0, né? De π até 2π ela volta a ser 0. E aí depois ela volta a ser 1. Tá? E assim por diante. Aqui também, desse lado negativo, eu tenho o menos 2π. E aí ela vale 1 desde menos 2π até π. Tá? É assim que funciona essa função, tá? Que funciona essa função, essa é redundância total, né? Mas ela vale 1 ou 0, tá? É a mesma função que a gente já trabalhou lá atrás. Bom, vamos calcular os coeficientes de Fourier. Vamos direto para os coeficientes de Fourier na forma complexa. Então, o C0, ele é o valor médio da função, né? Então, é 1 sobre 2π. Vamos pegar um intervalo de, por exemplo, de menos π até π, tá? Então, eu vou ter duas integrais. Eu vou ter uma integral de menos π até 0, né? Onde a função vale 0. E depois eu tenho a integral de 0 até π, tá? Então, eu tenho duas integrais. 1 sobre 2π vezes a integral de menos π até 0, onde a função vale 0. Então, essa integral não contribui. Mais a integral de 0 até π. Aí a função vale 1 e eu tenho a integral de dx nesse intervalo. Tá? Então, a primeira integral é 0, a segunda integral vale π, e no final das contas eu tenho 1 meio como resultado. Tá? Esse é o valor de C0. Bom, o Cn, pessoal, o Cn vai ser 1 sobre 2π. Tá? Esse meu 2 aqui está esquisito. Tá? Aí eu tenho de novo duas integrais, uma integral de menos π até 0 da minha f que vale 0 vezes exponencial de menos inx dx. Tá? Tem que sempre lembrar da expressão geral aqui em cima, vamos voltar aqui. Ó, é sempre a f vezes a exponencial negativa no integrando. Tá? Então tá aqui, a f vale 0, essa integral não vai contribuir. Mas eu tenho outro trecho, né? Eu tenho o trecho de 0 até π, onde a f vale 1, e aí eu tenho exponencial de menos i nx dx. Tá? Então aí eu tenho uma integral para fazer. Muito bem. No fim das contas, a primeira integral dá zero, e aí eu tenho que calcular 1 sobre 2π vezes a integral de 0 até π de exponencial de menos inx dx. Tá? Opa, pulou aqui a tela. Muito bem. Então, essa integral vai ser, bom, tem 1 sobre 2π que já estava lá, aí vem 1 sobre menos in, né, que é o argumento da exponencial, a parte do argumento da exponencial, menos in no denominador, aí a exponencial de menos inx calculado em 0 e π. Tá? Então, só reescrevendo isso aqui, vai ficar menos 1 sobre 2π i vezes n. Aí aqui eu tenho a exponencial de menos inπ menos a exponencial calculada em 0, que vale 1. Tá? Eu tenho esse valor. Tá? Eu tenho esse resultado. Agora vamos olhar para essa exponencial aqui. Tá? Vamos olhar para o que ela representa. Então, a exponencial de menos inπ, ela vai ser cosseno de nπ mais i seno de nπ. Tá?
Então, aqui é o segundo termo, o termo em cima dá zero, né? O n é um valor inteiro. Então, isso aqui dá sempre zero, tá? Seno de qualquer múltiplo de π é sempre zero. Mas aí sobro com o cosseno de nπ. Aí tem que ver a paridade do n, né, pessoal? Porque o cosseno ele pode ser mais 1 ou menos 1, dependendo do sinal de n, né? Na verdade, dependendo da paridade de n. Por exemplo, se n for zero, eu tenho cosseno de zero que vale 1. Mas se n for 1, eu tenho cosseno de π que vale menos 1. Se eu tenho n igual a 2, o cosseno volta a ser 1, mas se eu tenho n igual a 3, o cosseno volta a ser menos 1. Tá? Então, dependendo se n for par, eu tenho cosseno valendo 0, eu tenho cosseno valendo 1, e se eu tenho n ímpar, o cosseno vale menos 1. Tá? Então, o resultado disso aqui eu tenho mais 1 se n for par, e eu tenho menos 1 se n for ímpar. Tá? Então, se eu olhar agora para essa minha integral aqui em cima, o resultado da integral, né, que é esse aqui, eu tenho o seguinte: essa exponencial negativa aqui ela vai ser mais 1 se n for par, e ela vai ser menos 1 se n for ímpar. Tá? Então, aí eu tenho que tomar esse cuidado no resultado. Então, como é que fica esse resultado aqui? Deixa eu só puxar isso aqui para baixo, para eu poder escrever o resultado. Tá. Então, olha só. Eu vou escrever esse coeficiente aqui na frente, menos 1 sobre 2πn, tá? E aí eu tenho o seguinte, o resultado é o seguinte, deixa eu escrever isso aqui maior. Então, olha só, se n for par, essa exponencial vale mais 1, menos 1 vai dar zero. Então, sempre que n for par, esse valor aqui, essa subtração da exponencial com menos 1 vale zero para n igual a par. Agora, se n for ímpar, tá? Qual vai ser o resultado disso aqui? Olha só, se n for ímpar, essa exponencial vale menos 1, e aí eu vou ter menos 1, que vai dar menos 2. Tá? Então, vai ser menos 2 se n for ímpar. Tá? E aí, como é que fica o resultado, né? Se for zero, bom, é zero sempre. Mas se for menos 2, ou seja, n igual a ímpar, vai ter esse menos 2 que cancela esse 2 e esse não negativo, né? Então, o resultado vai ser 1 sobre, 1 sobre π vezes i vezes n. Então, essa integral vai ser zero se n for par, e ela vai ser 1 sobre π vezes i vezes n se n for ímpar. Tá? Então, tem dois resultados aí. Então, significa que a minha série só vai admitir n's ímpares, né? Só vai ter valores diferentes de zero quando n for ímpar, tá? Então, beleza. Então, é o meu CN, né? Meu CN, ou ele é zero, se n for par, ou ele é igual a 1 sobre π vezes i vezes n para n's ímpares, né? É o que está aqui, né? Ó, é o resultado, esse resultado é o resultado do CN, tá? Então, eu vou até colocar aqui embaixo, vou até resumir ele aqui embaixo, para deixar mais fácil para a gente construir a série. Então, CN é zero, se n for par, tá? E ele é igual a 1 sobre π e n se n for igual a ímpar. Tá? Então, aí como é que fica a minha série de Fourier? Vamos voltar a ela, né? A minha série de Fourier Opa, deixa eu abrir uma nova página aqui. Tá? Eu tenho o f de x, tá? Que é igual a soma desde n igual a menos infinito até mais infinito de Cn exponencial de inx, tá? Vamos escrever uns três termos, tá? Então, vamos escrever uma soma desde n igual a menos 3 até 3. No final das contas, vão dar 6 termos, né? Mas são 3 termos, vamos dizer assim, em valor absoluto, tá? Tá, vamos lá. Então, isso aqui vai ser... Vamos escrever o C0 separado, né? Tá? O C0 mais agora o n igual a menos 3, tá?
Então, n igual a menos 3, ele existe, né? Porque o Cn ele só existe para valores ímpares, né? Minha série fica C0 mais o C menos 3, C menos 3, tá? Exponencial de menos 3i(x), tá? Mais o C menos 2, que vai ser zero, né? Vou só colocar ele aqui para deixar indicado. Menos 2ix, tá? Mais o C menos 1, que vai ser multiplicado por menos ix, mais o C0, que já está ali, mais C1, exponencial de ix, mais o C2, que é exponencial vezes a exponencial de 2ix, e mais, por fim, aqui embaixo, o C3, que é exponencial de 3ix, tá? E mais todos os outros termos que você queira. Tá? Mas vejam, pelo meu resultado aqui, o n par vai ser sempre zero, né? Quando Cn com n par, quando o n for par, o Cn vai ser zero. Então, por exemplo, este termo vai ser zero e este termo vai ser zero. Tá? Então, aí, como é que fica? Opa, perdão. Aí eu tenho que... Aí deixa eu juntar aqui as exponenciais. Deixa eu ver o que dá para fazer. Bom, C menos 3, deixa eu só colocar aqui os termos diferentes de zero. De novo, C0 mais C menos 3, exponencial de menos 3ix. Deixa eu colocar o C3 aqui junto com ele. C3, exponencial de 3ix, mais o C menos 1, exponencial de menos ix, mais C1, exponencial de ix. Tá? Foram esses termos que sobraram na minha expansão. Tá? Só os termos ímpares, à exceção do C0, né, que é um caso particular. Tá? Agora vamos substituir quem é C menos 3, C3, C menos 1 e C1. Tá? Bom, o C0, eu já calculei aqui em cima também, né? Vamos voltar a ele. O C0 vale 1 meio. Tá? Então aqui vai ficar 1 meio, 1 meio. Tá? Agora o C menos 3. Então quer dizer que é um C com N ímpar que vale menos 3. Se eu olhar para a expressão geral dele aqui, pessoal, né, ele é 1 sobre π vezes i vezes n. Então isso aqui vai dar menos, né, menos 1 sobre 3π vezes i, tá? Exponencial de menos 3ix. Tá? Mais, agora o C3, tá? Que é n positivo, né? n igual a 3, mas, enfim, n igual a 3, né? Não é igual a n menos 3 como o outro. Então, isso aqui não vai ganhar um sinal negativo, vai ficar 1 sobre 3π vezes i, exponencial de 3ix. Tá? Mais, agora o n igual a menos 1. Então, isso aqui vai ganhar um sinal negativo. Vai ficar 1 sobre π vezes i, exponencial de menos ix. Tá? Mais o C1, que vale 1 sobre π vezes i, exponencial de ix. E aí mais os outros termos que você queira. Tá? Então, esses coeficientes, pessoal, C0, C menos 3, C3, C menos 1 e C1, eu obtive usando essa expressão que foi o resultado anterior, né? Foi o nosso resultado anterior do Cn e também do C0. Agora a gente pode juntar. Então, esse basicamente é o resultado, só que eu estou querendo comparar com o resultado anterior, né? Então, isso aqui vai ser igual a 1 meio. Aí eu posso colocar esse... O que eu posso colocar aqui? Esse i vezes π eu posso colocar em evidência também. Vamos ver aqui. Evidência aqui o π vezes i. Tá? Isso vai ficar em evidência π vezes i. E aí eu tenho 1/3 de exponencial de 3ix menos 1/3 da exponencial de... Bom, posso colocar também esse 1/3 em evidência, né? Vai ficar 1/3 de exponencial de 3ix menos exponencial de menos 3ix, tá? Mais exponencial de ix menos exponencial de menos ix, tá? Aí tem outros termos aqui que se você quiser. Vejam, agora eu posso identificar cada um desses parênteses que está aqui, tá? Essa exponencial de 3ix menos exponencial de menos 3ix com um seno.
tá? Isso aqui eu posso usar aquelas expressões em termos de senos, tá? Então aqui, por exemplo, isso aqui é a mesma coisa que 2i vezes seno de 3x, tá? E esse aqui é a mesma coisa que 2i seno de x, tá? Estou fazendo isso para comparar com o resultado anterior, tá? Então isso aqui vai ser 1 meio mais, aí vem esse i, 2i em evidência, né? Então vai ficar 2 vezes π, tá? Aí tem um 3, bom, deixa assim, né? Tira só o 2i em evidência, cancela o i, fica 2 vezes π, 2 sobre π. O i também foi embora, seno de 3x mais seno de x, tá? Tem um 3, né? Tem um terço aqui e 1 aqui. Se você fosse adiante nessa série, você encontraria outros termos. Você encontraria, por exemplo, 1/5 de seno de 5x e assim por diante, tá? Então tá aí o nosso resultado. Ele é exatamente o mesmo resultado que anteriormente a gente encontrou usando a série de Fourier em termos de exponenciais complexas, tá? Então isso fica, só vou rearranjar aqui. Então 1 meio mais 2 sobre π vezes seno de x mais 1 terço de seno de 3x mais 1/5 de seno de 5x e assim por diante, tá? Então essa última passagem aqui foi só para recobrar o resultado anterior e verificar que está tudo certo, né? Que realmente é, que realmente ela funciona, né? Que a série de Fourier em termos exponenciais complexas, a gente usando essa representação a gente consegue os mesmos resultados como deveria ser, tá? Só um aviso aqui, pessoal. Nas notas de aula, eu errei, tá? Nas notas de aula está errado, porque eu considerei os n's pares lá. Tá? Vocês estão vendo aqui que na videoaula a gente fez direitinho aqui e encontrou que os CNs diferentes de zero são só aqueles que n é ímpar. Tá? Nas notas de aula eu considerei o n par, tá? Então desconsiderem o n par, o resto está certo, tá? Só desconsiderem o n par quando vocês estiverem resolvendo o exemplo, tá? Então, beleza. Agora, para finalizar, a gente pode agora tratar da generalização para outros intervalos. Ela é bem simples, tá, pessoal? Bem direta. Tá? Então, só para finalizar, é o último tópico da aula de hoje, a gente generaliza agora para outros intervalos, que não seja só menos π até π. Tá? Então, a generalização para outros intervalos. Tá? Vou colocar assim. Então, a gente vai generalizar para o intervalo do tipo menos L até L ou 0 a 2L, tá? Tanto faz, tá? Então, em vez de considerar um intervalo apenas que a gente está considerando apenas por simplicidade, né? De menos π até π, agora a gente considera um intervalo menos L até L ou de 0 a 2L, né? Vamos considerar, porque as funções são periódicas, né? Então elas se repetem a partir de depois de um período, né? Tem um período onde ela tem o seu comportamento e depois ela se repete. Então não preciso considerar a função em intervalos além desses, né? Porque o comportamento vai ser o mesmo e a expressão em termos de série Fourier vai ser a mesma, tá? Então a generalização é a seguinte: eu tinha antes seno, por exemplo, seno de πx, tá? Quando eu tenho esse intervalo aqui, de menos π até π, eu tenho seno de π vezes x. Agora, para eu generalizar para outro intervalo, por exemplo, de menos L até L, eu vou considerar o seno de nπ, perdão, aqui na verdade é npx, né? Deixa eu só apagar aqui. Tá? Aqui lá na minha série de Fourier eu tenho nπ vezes x, por exemplo, ou nx, tá? Então agora eu vou generalizar para nπ sobre L vezes x, tá? Que é uma função com período 2L, tá? Aqui no caso eu tenho uma função com período 2π. Aqui eu tenho uma função com período
2L, tá? Então dá para mostrar isso, né? Para eu mostrar que essa função seno de nπ sobre L vezes x tem um período 2L, eu tenho que mostrar que ela é periódica depois de um período 2L, né? Então basta mostrar que basta mostrar que o seno, por exemplo, o seno de nπ sobre L, no caso eu teria x, né? Mas agora eu vou somar 2L, né? Eu vou somar um período, ela vai ser igual a o seno de nπ sobre L vezes x, ou seja, ela volta ao seu valor original. Tá? Ela não depois de um período de 2L, eu volto a ter o seno de nπx sobre L. Tá? Então, isso significa que a função é periódica com um período 2L. No caso do seno, a mesma coisa. Tá? Eu tenho o cosseno de nπ sobre L, x mais 2L, tá? Igual a cosseno de nπL vezes x. Tá? Dá para mostrar isso. A gente inclusive, já mostrou para o caso do período de menos π até π. No intervalo de menos π até π, no intervalo de 2π, mas a ideia é a mesma. Você pode escrever isso em termos de exponenciais complexas e tudo mais. Tá? Com essas substituições, pessoal, a nossa série de Fourier vai ficar da seguinte maneira. Tá? Então, a série de Fourier em termos de funções trigonométricas tá? Ela fica assim: fx igual a 1 meio de A0 mais soma de n igual a 1 até infinito. Agora eu teria cosseno de nx, né, pessoal? Agora eu vou ter a n cosseno de nπ sobre L vezes x, tá? Mais soma de n igual a 1 até o infinito de Pn seno de nπ sobre L vezes x. Tá? Para eu voltar ao que eu tinha antes, que era o intervalo de menos π até π, o L vai ter que valer π, né, pessoal? Lembre-se que eu estou considerando um intervalo generalizado de menos L até L. Então, para eu voltar para esse caso anterior, o L tem que valer π. Então, se eu fizer isso aqui nessa expressão da série de Fourier, o L valendo π cancela com esse π aqui em cima. Aqui no seno vai ter nπ sobre L, o L vale π, cancela com o π aqui em cima, e eu volto a ter as expressões originais, cosseno de nx, seno de nx, tá? Mas essa aqui é mais interessante porque o L pode ser qualquer número, tá? O L pode ser qualquer valor. Muito bem. Isso em termos de funções trigonométricas. Agora, em termos de funções complexas, fx vai ser igual à soma de n igual a menos infinito até mais infinito, de Cn, antes eu tinha aqui Inx, né? Agora eu vou ter exponencial de nπ sobre L vezes x. De novo, quando L for igual a π, eu volto a ter a minha forma anterior, tá? A minha forma para o intervalo específico de menos π até π. E os coeficientes, pessoal? Os coeficientes da série de Fourier, como é que ficam? Tá? Os coeficientes são os seguintes, vamos lá. O AN vai ser a integral de 1 sobre L agora, tá? Desde menos L até L, antes era de menos π até π. Fx cosseno, antes era nx, agora vai ser nπ sobre L vezes x dx. Tá? O Bn vai ser 1 sobre L, integral de menos... Opa, já estou escrevendo menos π aqui. Então, é menos L até L, fx seno de nπ sobre L vezes x dx. Tá? E o Cn vai ser 1 sobre 2L, aí é o coeficiente em termos de exponenciais complexas, né? Integral de menos L até L, de fx exponencial de menos i
nπ sobre L vezes x, dx, tá? E aí a gente completa a nossa generalização, tá? Tudo funciona da mesma maneira, tá? Todas as regras funcionam da mesma maneira, as integrais funcionam da mesma maneira, só que agora eu estou considerando um intervalo de menos L até L, tá? E não mais um intervalo específico de menos π até π, tá? Então, ficou um pouco extenso, pessoal. Achei que esse vídeo fosse terminar antes, enfim, fosse mais simples, mas tem vários detalhezinhos aqui para resolver, tá? E aí a gente continua na próxima videoaula com a aplicação das séries de Fourier para funções não periódicas e também o teorema de Parseval, e aí a gente finaliza a unidade de séries de Fourier, tá bom? Então, até mais.